Fala, galerinha! Vamos lá, mais uma aulinha nossa aqui do módulo 6 de proporcionalidade. Nessa aula, a gente vai trabalhar, nessa aula 6.3, a gente vai trabalhar com regra de 3 composta. Regra de 3 simples, vocês já viram aí nos anos anteriores. A gente utiliza muito na realização de alguns exercícios, tá? Eu vou relembrar com vocês aqui. E a gente vai fazer um pouquinho aí sobre regra de 3 composta, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa falar um pouquinho sobre as grandezas, né? Já disse na aula anterior, grandezas é tudo aquilo que a gente consegue representar por meio de números, por meio de valores, tá? Então, a gente vai ter uma relação entre diversas grandezas. Na regra de 3 simples, a gente tem a relação entre duas grandezas. Na regra de 3 compostas, a gente vai ter de 3 grandezas ou mais. Então, a gente vai iniciar aqui com as grandezas diretamente proporcionais. Então, grandezas diretamente proporcionais são aquelas onde eu tenho uma variação de uma e da outra na mesma proporção. Ou seja, se uma dobra, a outra dobra, se uma triplica, a outra triplica, se uma é reduzida pela metade, a outra vai ser reduzida pela metade e assim por diante. Ou seja, se uma grandeza aumenta, a outra grandeza vai aumentar na mesma proporção. Se uma grandeza diminui, a outra vai diminuir também na mesma proporção. Isso são as grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui eu tenho um probleminha de regra de 3 simples, envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Então, uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará, para engarrafar 4.000 refrigerantes? Então, as minhas grandezas são quantidade de refrigerantes e horas. Então, quanto mais horas eu tenho, mais garrafas eu vou poder engarrafar, tá ok? Então, eu vou ter lá, 3.000 garrafas em 6 horas e 4.000 garrafas em x horas. Como são grandezas diretamente proporcionais, eu não faço nada. Eu apenas vou aplicar a nossa regrinha de 3. Então, eu vou fazer aqui 3.000 vezes x. 3.000x é igual a 6 vezes o 4.000. 6 vezes 4, 24, 24.000, ok? E aí, eu resolvo a minha equação. X é igual a 24.000 dividido por 3.000. Corto os zeros. Então, eu vou ter x igual a 8. Ou seja, 8 horas. Tá? Então, para engarrafar as 4.000 garrafas, serão necessárias 8 horas. Ok? Tranquilo? Isso aqui vocês já conhecem. Agora, vamos para um exemplo de regra de 3, que são grandezas inversamente proporcionais. As grandezas inversamente proporcionais, elas vão ter sentidos opostos. Se uma aumentar o dobro, a outra vai reduzir pela metade. Se uma reduzir pela terça parte, a outra vai aumentar o triplo. Ou seja, quando uma grandeza aumenta, a outra reduz proporcionalmente. Ou, quando uma reduz, a outra vai aumentar proporcionalmente. Ok? Vamos para um exemplo aqui de regra de 3 simples envolvendo isso. Alessandra leu um livro em 4 dias, lendo 15 páginas por dia. Se tivesse lido 10 páginas por dia, em quantos dias ela teria lido o mesmo livro? Então, notem, o número de páginas é fixo. Ele é um número fixo. Então, se ela ler 15 páginas por dia, ela vai gastar 4 dias. Se ela ler 10 páginas por dia,
ela vai gastar x dias. Então, se eu diminuo a quantidade de páginas que ela lê por dia, consequentemente, eu vou aumentar o número de dias. Então, são grandezas inversamente proporcionais. O que eu vou ter que fazer? Aonde está a minha variável, eu mantenho exatamente igual está, e a minha outra fração, que seria a relação aqui de páginas, eu vou inverter. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. E aí, eu aplico a regra de 3. 10x é igual a 4 vezes 15, 60. X é igual a 60 sobre 10, corta, x é igual a 6 dias. Ou seja, se ela ler apenas 10 páginas por dia, seriam necessários 6 dias para ela ler o livro todo, ok? Então, isso daqui são as nossas regras de 3 simples. Nós vamos entrar agora nas regras compostas. Então, nós vamos ter uma problematização maior e nós vamos ter mais de 2 variáveis. Então, vamos lá. Ó. Um supermercado dispõe de 10 atendentes que trabalham 8 horas por dia e somam um custo de R$15.000 por mês. Quanto o supermercado teria de despesa por mês em reais se passar a ter 20 atendentes trabalhando 5 horas por dia? Então, ó, eu vou colocar lá. São 10 atendentes. Primeiro, vamos registrar as nossas grandezas. Então, as grandezas seriam os atendentes, certo? O número de horas que eles trabalham e o custo, ok? Então, os atendentes, 10, trabalhando 8 horas, o custo é de R$15.000, ok? Se for 20 atendentes trabalhando 5 horas, qual vai ser o meu custo? Então, agora, galerinha, eu vou ter que fazer uma análise em cima disso daqui, ó, certo? É isso daqui que eu preciso analisar. Então, eu vou fazer, primeiro, uma análise. Vamos lá. Eu vou fazer uma análise primeiro aqui entre o número de atendentes e o custo. Então, se eu aumento o número de atendentes, o meu custo ele vai aumentar, certo? São duas grandezas diretas. Agora, vamos lá. Vamos mudar a cor aqui. Agora eu vou fazer uma comparação aqui, ó. Se eu diminuo o número de horas trabalhadas de cada atendente, eu vou reduzir também o meu custo. Ou seja, são grandezas também diretamente proporcionais. Quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais, eu vou montar uma fração aqui, certo? Eu tenho que isolar a minha fração onde tem a variável. Então, 15.000 sobre x é igual a 10 sobre 20, que multiplica 8/5. Por ser duas grandezas diretamente proporcionais, eu não altero nada. Então, vai ficar meu 15.000 sobre x igual, posso cortar aqui, a 8 sobre 10. Vou aplicar a regra de 3. 8x é igual
A 15.000 vezes 10, 150.000. X é igual a 150.000 dividido por 8. X vai ser igual, fazendo a nossa divisão, a gente tem o seguinte: 150.000 dividido por 8, 18.750 reais. Esse seria o custo de 20 funcionários trabalhando durante 5 horas por dia. Então, galerinha, aqui nós vamos ter que sempre fazer o seguinte: quando a regra é composta, eu vou colocar todas as minhas grandezas, vou preencher, tá? E aí eu vou analisar. A primeira grandeza, sempre a minha análise vai ser em relação a onde está a minha variável. Então, eu esqueço uma das grandezas, esqueço essa. Faço análise da quantidade de atendentes em relação ao custo. Depois, esqueço essa grandeza, faço a análise do número de horas pelo custo. E aí eu faço, se for tudo grandezas diretamente proporcional, do jeito que está aqui eu vou montar a minha fração, sempre deixando isolado onde está o x, que é onde eu estou analisando, e do outro lado as duas outras grandezas se multiplicando, ok? Vamos lá para mais um exemplo aqui. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de pedra britada. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125? Então, eu vou ter a quantidade de horas, a quantidade de caminhões e a quantidade de pedras. Então, 8 horas, 20 caminhões, 160 metros de cúbicos. Em 5 horas, quantos caminhões são necessários para 125 metros cúbicos de pedra? Então, agora eu vou fazer a minha análise. Essa parte fica fixa, é quem eu vou analisar, certo? Então, vou lá. Se eu aumento o número de horas, certo? Trabalhadas ali, eu vou precisar de menos caminhões, ok? Eu tenho uma quantidade fixa de pedra, quanto mais horas trabalhando, menos caminhões serão necessários, ok? Vou fazer a segunda análise. Se aumenta o número de pedras, eu vou precisar de mais caminhões, ok? Quanto mais pedras, mais caminhões eu vou precisar para fazer o serviço. Ou seja, eu tenho uma grandeza inversamente proporcional, que é essa daqui, certo? E uma grandeza diretamente proporcional. Como que eu vou montar agora a nossa conta? Então, eu vou pegar a parte que eu tenho que deixar fixa antes da igualdade, que é o 20 sobre x, certo? A grandeza hora, ela é inversamente proporcional, então eu vou ter que invertê-la, tá? O 8 veio para baixo e o 5 vai para cima. E a quantidade de pedras é uma grandeza diretamente proporcional, eu deixo exatamente igual estava. E aí eu vou desenvolver os meus cálculos. Então, eu vou ter 20 sobre x, que é igual a 5 vezes o 160, que dá 800, e o 8 vezes o 125, que daria 1.000, ok? Aplico minha regra, posso aqui, simplificar e aplicar a minha regra de 3. Vai ficar 8x igual 20 vezes 10, vai dar 200. X é igual a 200 sobre 8. Então, 200 dividido por 8
25. X é igual a 25, ou seja, seriam necessários 25 caminhões. Ok, galerinha? Então, regra de 3 composta é isso. Tá? Eu tenho que montar uma tabelinha, vamos chamar isso aqui como fosse uma tabelinha, tá? Para relacionar os meus dados. Eu sempre vou deixar o dado onde tem a variável fixo. Então, isso daqui eu deixo fixo, certo? E eu faço uma análise em relação aos outros variáveis. Então, quando eu tiver a variável inversa, ela precisa inverter os valores aqui na montagem. Depois, o desenvolvimento é normal, é exatamente igual a gente faz nas demais regras de 3, ok? Então, é isso, gente. Nossa aula é bem simples, conteúdo que vocês mais ou menos já conhecem, tá? A gente está aumentando uma variável. Então, vocês têm página 70, 71, 72, 73 e ATC 24 para estar realizando. Galerinha, bons estudos aí para vocês. Até a nossa próxima aula. Valeu!